Você fica mais tranquilo com o Casemiro vestindo a 5 da seleção brasileira? Boa tarde. Boa tarde, Plirra. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, vovozinho. Essa xícara aí custa caro, essa xícara aí, hein? Essa eu vi, hein? Custa caro o que tem dentro da xícara. Ó. Tá combinando com o Gleice. É azul Grêmio. Isso aí é azul Grêmio. Olha lá. Ganhou uma, é daí já como é que tá? Seleção também. Gostei do presidente da CBF que diz que a camisa da seleção brasileira é amarela e a segunda é azul. Não tem esse negócio de ficar inventando o cor para a camisa brasileira, não. Boa tarde, Plirra. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que assim, você consegue ver o porquê, né? Jogou com ele no Real Madrid um tempão, foi uma das referências que ele tinha dentro de campo, um treinador. É um cara que sempre, às vezes, no Manchester não conseguiu jogar o que jogava antes, ainda, né, tem altos e baixos, às vezes fica no banco, às vezes não, quase sempre tem ficado no banco. A última temporada foi bem melhor, né? Mas, assim, é o jogador de confiança. É aquele cara que é a referência para ajudar também o momento. Eu acho que a gente precisa de jogadores um pouco mais cascudos para ajudar os meninos que estão chegando, os novos jogadores. Né, embora são jogadores que estão jogando na Europa, mas assim, 24, 25 anos, né, você tem um cara mais experiente ali para na hora da dificuldade, opa, vem cá, dá a bola para mim aqui, não faz isso, se posiciona, entrega a bola. Eu acho que é bem interessante a convocação do Casemiro nesse aspecto. Mas o que me chamou mais atenção, e aí eu acho que nós temos que nos acostumar, teremos que nos acostumar, é que ele fala sobre as variantes táticas, né? Depende da hora do jogo. A hora eu vou retrair, sair no contra-ataque, a hora eu vou pressionar, a hora eu vou segurar um pouco mais essa bola, tal, porque aqui a gente tem aquela... Até no mesmo jogo. Então, são as variantes. Vocês viram o Flamengo ontem, né? Então, assim, aqui a gente tem aquela necessidade de achar que a seleção brasileira, todo jogo que entra tem que ser 5-0, 6-0, embora nos últimos anos não tenha acontecido isso. Mas, naturalmente, a gente espera isso. Sim. E eu acho que é uma realidade que ele vai nos mostrar, que o futebol mudou. A forma de se jogar futebol hoje, dentro de 90 minutos, você tem várias maneiras e várias estratégias para conseguir a vitória. Né? E você tem 5 alterações, né? Sim. É o que te abre um horizonte muito maior. Praticamente 50%, você pode mudar o jogo. Você falou em experiência. Depois da nossa primeira parada no Equipe F de hoje, vamos para o Rio de Janeiro. Além do Zinho, na sua residência, ilustre residência, teremos Cícero Melo, experiente, Pedro Ivo Almeida, também já com uma estrada considerável, falando direto do hotel na Barra da Tijuca, né? Onde foi convocada a seleção brasileira. A seleção não foi convocada como de costume na sede da CBF por absoluta falta de espaço. Existe um auditório grande lá na CBF, mas a procura dos jornalistas para cobrir a primeira aparição de Carlo Ancelotti, técnico da seleção. E é uma coisa histórica, né? É uma coisa histórica o que está acontecendo com ele assumindo a seleção brasileira. Né? Como histórica também foi a Copa Rio, aquela que o Palmeiras dozinho deixa pra lá, venceu e chama o palmeirense de campeonato mundial. Isso tudo tá numa série especialíssima, já à disposição do nosso Fã do Esporte no Disney+. Para a FIFA, os clubes brasileiros que são campeões do mundo são aqueles que são reconhecidos pela FIFA e não aqueles que são de fato campeões do mundo. É uma decisão política da FIFA sobre o que ela reconhece e o que ela não reconhece. O Palmeiras produziu um dossiê que entregou à FIFA. O parecer da Secretaria-Geral para a Comissão Executiva foi aprovado por unanimidade. Eu pedi que eles me mandassem a ata onde está registrada a decisão da FIFA. Reconhece como o primeiro torneio mundial, sei lá o que, da FIFA, na ata, e é o Palmeiras. Foi totalmente permeado por política essa questão do campeonato mundial. Equipe F, oferecimento. Betano, quem se garante, confia. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, take it up higher, turn up the sound.
Betano. Qual o segredo para uma linha de salame ser gourmet? Para Seara Gourmet, se for preparado cuidadosamente, é gourmet. Se for maturado por 45 dias, se tiver pimenta importada da Alemanha, aí você pode ter certeza que é gourmet. Linha de salames gourmet, só se for Seara Gourmet. Claro Multi, quando você tem, todo mundo se dá bem. Quem trabalha de casa tem o Wi-Fi mais rápido do Brasil, comprovado pelo Speed Test. Quem curte maratonar tem os melhores streamings. Tá fora de casa? Se deu bem com o 5G mais rápido. Banda larga com o melhor do streaming e 50 GB no celular por apenas R$ 159,90. Assine já. Quanto mais claro, mais vantagem você tem. E se tudo na vida tivesse substituição segura? Que nem na Betfair. Com a Betfair, quando o jogador sai de campo, o jogo continua automaticamente com o jogador que entrou no seu lugar. Fica de boa. Com a Betfair, tá seguro. quer torcer até o apito final? Vem pro jogo, vem com a Betfair. É noite de Libertadores da América. No Castelão eles levaram a melhor. Agora a Avejaneda será palco da revanche. Um dia muito especial. É Argentina e Brasil. Hermanos contra nordestinos. Racing e Fortaleza. Valendo a liderança do grupo. Duelo marcado para quinta, 21h30, ao vivo. Assista a Libertadores na ESPN. De volta com o Equipe F Foro Esporte, Osvaldo Pascoal. Você ali controlando, coordenando uma entrevista coletiva de apresentação de técnico da seleção brasileira, ainda mais Carlo Ancelotti. 1 hora já de entrevista, já fizeram todas as perguntas possíveis e imagináveis. Você ali controlando, iria recorrer a quem para fazer a última pergunta? Cícero Melo. Cícero Melo, por quê? Ele vai tirar um coelhinho da cartola. Claro, ele vai fazer aquela pergunta que ninguém fez. A pergunta que vai trazer um pouco de história, dos acontecimentos da seleção, para encadear uma resposta do treinador da seleção brasileira. Cícero Melo, eu falo pra você, Cícero Melo é gênio, cara. Isso é diferente de tudo. Foi isso que aconteceu. Eu me lembro que antigamente, 20 e poucos anos atrás, acontecia justamente o contrário. O Filipão, que estava hoje também na apresentação do Ancelotti e que esteve no final da semana passada com o Cícero Melo, dando uma entrevista excelente, aliás, com aspas maravilhosas. O Filipão sentava na cadeira, a primeira pergunta era do Cícero e já uma cacetada. Hoje ele foi leve no Carlo Ancelotti. Mas ele queria perguntar um pouquinho, mas eu senti que faltou um complemento na pergunta dele. Ah, é? Eu conheço um pouquinho o Cícero. O Ancelotti deu uma ensaboada e também não respondeu a pergunta que ele fez. Não, direito. ele tentou, é verdade. Cícero Melo, boa tarde! Mais uma experiência legal para você que já viveu tantas, inúmeras, incontáveis na sua vida. Raul, que histórico, belíssimo do que aconteceu, que você viu à distância com a sua sensibilidade, sentiu, foi exatamente isso que aconteceu. Eu já fui avisado durante a entrevista que eu seria o último a perguntar. Eu acho que eles não queriam que eu fosse o primeiro a perguntar, temendo que eu fizesse alguma pergunta polêmica e dali já estragasse a entrevista, ele se aborrecesse. Então me deixaram por último, para escanteio, talvez porque ali já acabou mesmo a entrevista, depois da minha pergunta. E eu fiquei perguntando, eu vi todo mundo perguntando sobre tudo e pensei assim, não tem mais o que perguntar.
Aí que veio essa iniciativa de perguntar o porquê só agora, né, nessa altura da carreira dele, por que ele resolveu ser técnico de seleção e por que da seleção brasileira deve ter recebido inúmeros convites de outras seleções, inclusive da seleção da Itália, que é o seu país, né? E eu confesso que realmente queria perguntar um pouco mais. Eu ia perguntar para ele, mas não quis estender demais. Eu ia perguntar se ele consultou ou conversou com Vinícius Júnior, Rodrigo, Militão e Hendrick para saber como funcionavam os clubes do futebol brasileiro e se eles tinham alguma indicação. Vinícius Júnior é torcedor fanático do Flamengo e vê todos os jogos do Flamengo, né? E me chamou também a atenção que há muito tempo um time não tinha 5 jogadores convocados. Por quê? Por política. Talvez alguns treinadores quisessem convocar 5 jogadores da base de um time, mas convocavam no máximo 2, 3. Por quê? Por causa dos compromissos, Campeonato Brasileiro, Libertadores, os clubes ficavam irritados com tantos jogadores convocados, sujeitos a lesões. Mas a gente já viu logo essa diferença. Hoje ele colocou 5 jogadores de um mesmo time. O Flamengo são 16 jogadores do exterior nesses 23, 7 no futebol brasileiro. A grande novidade foi a convocação pela primeira vez do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, que poderia estar até no Flamengo e ser o 6º do Flamengo, já que começou no Flamengo. Estevão, a jovem revelação aí do Palmeiras, e os 5 do Flamengo. O Wesley, o lateral direito, a zaga, Danilo e Léo Ortiz, Alexandre, o lateral esquerdo, e o Gerson, meio-campista, que está, inclusive, com uma inflamação no joelho e não é grave, ele está fazendo fisioterapia e ontem à noite a CBF pediu para que ele fizesse esse exame de imagem logo porque eles já tinham intenção de convocar e queriam saber se ele teria condições de jogar ou não. Vamos ouvir então a pergunta óbvia que foi, não estou dizendo que foi ruim, mas óbvia que qualquer um faria, né? O Neymar não está na lista dos convocados, vem de vários problemas de lesões, não está jogando com frequência no Santos, com continuidade, e perguntou-se a ele durante a entrevista ao Carlo Ancelotti quais são as intenções, o porquê que nesse momento ele não quis convocar o Neymar e se tem intenções de contar com ele. Vamos ver o que o Ancelotti respondeu? Pero como dije, nesta convocatoria he tentado de seleccionar jugadores que están bien. Neymar sale desde poco de una lesión, ha empezado a jugar. Todo el mundo sabe que Neymar es un jugador muy importante, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Contamos con él, obviamente. Desafortunadamente al día de hoy hay muchos jugadores que son lesionados, que no pueden estar en la selección, como Neymar ha salido a poco de la lesión, no tenemos lesionado a Rodrigo, tenemos lesionado a Gabriel, tenemos lesionado a Joelinton, tenemos lesionado a Militao, tenemos lesionado a Ederson. ¿Qué quiero decir? Que Brasil tiene muchísimos jugadores de talento y obviamente en el caso específico de Neymar obviamente contamos con él, el equipo nacional, Brasil cuenta con él a su mejor versión, ha vuelto a Brasil para jugar, para preparar bien el Mundial, tenemos todo, la CBF, Neymar, el mismo objetivo de ser listo para el Mundial. He hablado con él antes, esta mañana, he hablado con él para explicarle esto, está totalmente de acuerdo con nosotros y así seguimos. Tá então o técnico Carlo Ancelotti explicando por que não convocou o Neymar, que me chamou a atenção que ele afirmou aí que conversou com o Neymar através de celular ou de WhatsApp, enfim. Está aqui agora ao meu lado o comentarista Pedro Ivo Almeida, que já tinha me dito de manhã, você me falou de manhã cedo, que o Neymar não seria convocado. Você é muito bem informado aqui dentro da CBF e não deu outra coisa, né? Mas ele fez questão de ligar pro Neymar. Você, além de um símbolo, como o Plihal explicou da nossa imprensa, também muito querido. Eu, só explicando também para o fã do esporte, para não entender, eu já sabia que haveria uma reverência ao Cícero, fiz questão que o início da entrada no programa fosse só você, o momento era seu, então agora a gente vai aqui para comentar um pouco mais. Mas sim, foi uma ligação entre o Ancelotti, o diretor-geral de seleções Rodrigo Caetano, o Neymar,
e toda a entourage que cerca Neymar, seu pai, gente próxima lá. A gente trazia informação, sim, desde ontem à noite, pelas primeiras horas hoje, que não seria nenhuma surpresa o Neymar ficar de fora. Na leitura da comissão técnica da seleção, Neymar não está pronto ainda para jogar 45 minutos que seja. Neymar ainda passa por uma situação de recuperação e dentro até que a gente trazia há pouco na nossa live no YouTube como tinha sido esse método de escolha do Ancelotti. Alguns jogadores ele conhecia, outros ele não conhecia, outros ele pedia que se apresentasse melhor o perfil, era o caso do Hugo, do Léo Ortiz, que foram convocados. E a situação do Neymar ele pediu um pouco mais de informações. Tudo que ele acredita de trabalho, de ter os jogadores mais próximos do ideal físico, não faria muito sentido ter o Neymar, mas é o que ele disse na entrevista, é um jogador de fundamental importância, conta com ele, deve estar nas próximas, se tiver inteiro, né? Porque recentemente a gente não sabe exatamente se o Neymar está bem, se não está, se tem lesão, se está se recuperando, mas foi isso, sim. Já era a ideia desde ontem à noite, o Ancelotti chegou, já fez uma reunião com parte da comissão técnica ontem, a informação que a gente recebeu era que o Neymar estaria fora da lista, hoje de manhã também, mas faltava essa ligação. E aí quando se trata de Neymar, seleção brasileira, é bom ter um pouco de cautela, então a gente trazer informação que muito provavelmente Neymar estaria fora, mas vai que uma ligação muda. A gente sabe como é que a banda toca por aqui, Plihal sabe também, Pascoal sabe também, mas era assim, era uma tendência, se confirmou, Neymar fora desses 2 primeiros jogos de Ancelotti à frente da seleção brasileira. Plihal, apesar do Ederson não ter sido convocado, o goleiro Ederson, porque está lesionado, pode ser considerado aí para vocês, e o Pedro daqui a pouco pode também dar a opinião dele, uma surpresa o Hugo Souza ter sido relacionado pela primeira vez para a seleção brasileira? Ah, para mim, seguramente das maiores surpresas. Para quem, por acaso, estava na rua trabalhando, não viu direito a convocação, a gente vai dar uma recapitulada agora em todos os nomes, os primeiros 23 jogadores convocados por Carlo Ancelotti. Olha lá, goleiros Alisson, Bento e, como disse o Cícero, Hugo Souza pela primeira vez. Ele já havia sido convocado, mas não com este caráter num jogo de eliminatória. O Tite o convocou quando ele era goleiro da base. Para ali compor o elenco, agora é mais do que isso. E aí, como é que se pronuncia mesmo, Pascoal? Alexandro, como é que é? Alexandro. E por que é tudo juntinho? Zagueiro do Lille. Aí você quebra as minhas pernas, ô Pascoal. O pai dele, na hora de registrar, estava com pressa. Beraldo do Paris Saint-Germain, Danilo e Léo Ortiz, Domengão, Marquinhos do PSG. Esses são os zagueiros. Laterais, Wesley, Wanderson, Alexandro, Carlos Augusto. O do Flamengo, como é que se fala? Alexandro. Quer dizer que o que é separado fala junto, como se fosse junto, e o que é junto fala como se fosse separado. Mas eu não inventei a língua portuguesa, hein? Tá certo. Meio-campistas, Andreas Pereira, Andrei Santos, que fez uma baita temporada pelo Estrasburgo, né? Emprestado pelo Chelsea, já tinha surgido muito bem no Vasco da Gama, nas seleções de base, depois deu uma sumida, e aí ressurgindo. Bruno Guimarães, feliz da vida pela classificação do Newcastle a Champions do ano que vem, Casemiro, Ederson e Gerson. Gerson deu um sustão ontem. 6 volantes. E já começou a corneta, 6 volantes, está do lado de um volante. Pro ataque, Anthony Estevão, já tá tocando a corneta no Pascoal. Anthony Estevão, Gabriel, o Anthony de volta depois de também recuperar o futebol na Espanha, no Real Betis, onde ele arrebentou. Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, que está indo para o Manchester United, né? Do Wolverhampton para o Manchester United, ainda não confirmado, mas já bastante encaminhado. Rafinha, que será ausência na estreia do Ancelotti, porque está suspenso para o jogo contra o Equador. Tomou cartão contra Equador, a Argentina. No dia 5, tomou o segundo cartão contra a Argentina. Richarlison, o pombo de volta. E Vini Júnior completando aí os 23 jogadores. Equador, dia 5 e na sequência, aqui na Neoquímica Arena, o Paraguai. Zinho, vamos, apesar do Cícero ter perguntado do Hugo, daqui a pouquinho a gente entra no tema Hugo, mas antes ainda sobre o Neymar. Te confesso, Zinho, que eu achava que ele fosse pintar na lista. Eu tenho muito menos informações hoje de seleção brasileira do que o nosso Pedro Ivo, que, como relatou o Cícero, pela manhã já sabia que o Neymar não estaria na lista. Eu achava que mesmo tendo voltado há pouquíssimo tempo, feito alguns minutos contra o CRB e alguns minutos contra o Vitória, ele já aparecesse na lista. Não aconteceu. Para você também, de alguma maneira, foi surpresa?
Eu não tenho a informação que tem o Pedro Ivo, mas na minha opinião fez certo o Ancelotti em não convocar. Acho que até é que o nome do Neymar é muito forte, né? É muito grande. E pela carência que a seleção brasileira tem há muito tempo, de um cara diferente, de um ídolo, de um cara que traz tantas notícias, a repercussão do nome Neymar ela é enorme até quando ele não é convocado. Mas, na minha opinião, não tinha que ter nem discussão. O Neymar não está jogando. O Neymar entra alguns minutos no Santos e nitidamente vê que ele está totalmente fora de ritmo e ainda não está 100%. Não sei nem recuperar. De repente ele tentou ir, ficou no banco até para colocar aquela pressão ali de ser convocado. Porque ele deseja e tem que ser mesmo essa vontade de jogar de novo a Copa do Mundo, de ir ajudar o Brasil. Mas, na minha opinião, é opinião. Eu não tinha informação. Não tinha que ser convocado. Eu também acho. Também acho. E o Ancelotti, para mim, ele faz a declaração. Eu procurei convocar os jogadores que estão mais inteiros. Ah, mas o Gerson machucou ontem. Mas aí já trouxe a informação que fez um exame e tal. Deve ter tido essa conversa, o Neilo Lasmar, com o departamento médico do Flamengo. Mas assim mesmo também, se tinha alguma dúvida, o Brasil precisa ir com o melhor que ele puder fisicamente, né, inteiro, porque o jogo é complicado contra o Equador, fora de casa, bem complicado. É aquela coisa? Na estreia dele. Acho que assim, depois é o Paraguai, né? Sim. É aquela coisa, Zé, em relação ao Neymar, de tempo ao tempo, ele vai ter bastante tempo para tentar, enfim, uma regularidade de jogos, uma sequência de jogos. Aí, mais para frente, de repente, para os 2 últimos jogos das eliminatórias, você pensar em Neymar? Eu também acho que fez certo, né, o Ancelotti ao não convocá-lo. Nós sabemos a capacidade técnica do Neymar, o que ele pode fazer numa partida. Realmente, de fato, é um jogador decisivo e importante para a seleção brasileira. Mas não está em forma, nós não sabemos ainda quanto tempo ele vai demorar a chegar nesse ápice físico, vamos dizer assim, na preparação física, para poder jogar numa seleção. Jogos de eliminatórias, daí o Zinho, que disputou algumas, é totalmente diferente de jogos de clube, né? de Campeonato Brasileiro e tal. Ele se aproxima muito mais a um jogo de Libertadores, que é aquela tensão, nervosismo, jogo pegado, e aquele jogo mais de concentração que você sabe que não pode errar, porque do outro lado, teoricamente, tem os melhores, e se você errar, você acaba pagando por um gol, com uma derrota. Então, eu acho que ele fez o correto. A minha preocupação apenas como ele vai inserir, né, como vai ser a inserção do Neymar dentro dessa seleção brasileira. Como que ele vai gerir essa situação com tudo aquilo que já aconteceu no passado. Se nós ainda iremos ficar dependendo somente do Neymar ou ele vai criar outras alternativas para que a nossa seleção não fique tão dependente do Neymar. Lembrando que nós temos Vini Júnior, o Rafinha fez um ano espetacular no Barcelona, independente do jogo contra a Argentina, mas ele fez um ano espetacular no Barcelona. Os melhores do mundo. Né? O Bruno Guimarães no Newcastle é uma referência, inclusive, me parece... Ontem eu fiz o jogo do Newcastle, o que ele jogou ontem é uma barbaridade. Me parece... Mas o Tonali dá uma mão para ele, hein? Que o Tonali joga ele primeiro volante e ele vai de segundo. Casemiro, né? Seria o Casemiro. Casemiro. Seria o Casemiro para fazer essa função. Pode pensar no meu campo de Casemiro, o Bruno Guimarães então, assim, mais alguém. Para mim é o Gerson. Eu acho que tem essa possibilidade. Agora, vamos ver. A expectativa é a melhor possível. Eu espero que ele consiga fazer um bom trabalho e que a seleção possa voltar a jogar um bom futebol. O bom futebol é alternâncias de posicionamento, de controle de jogo. Eu vou usar o exemplo, e eu acho que ele vai fazer isso, caso ele tenha dificuldade, encontrar alguma dificuldade. Vocês lembram do jogo Borussia Dortmund e Real Madrid, final da Champions League? Sim. Como foi o primeiro tempo? O Borussia Dortmund amassou o Real Madrid. Sim. Segundo tempo, que ele fez? Toma, Borussia, fica com a bola, vamos recuar aqui. O que aconteceu? Real Madrid campeão. Real Madrid campeão. Então tem muito disso, até porque esse estilo de jogo vai casar muito com as possibilidades e aproveitando a melhor característica do Vini Júnior, que é ter o espaço para desenvolver a velocidade com a técnica que ele tem para cima dos adversários. Quando o time joga com uns espaços bem curtos, né, entre as linhas de marcação ali dos times adversários, o Real Madrid, o Vini tinha dificuldade. E jogo de seleção brasileira, ninguém joga aberto contra a seleção brasileira. Todo mundo joga fechado, com exceção, acho que da Argentina.
Então, eu tenho curiosidade para ver o que ele vai E, Pascoal, fazer. como o italiano é ligeiro, é esperto, antes da primeira pergunta da coletiva, ele já explicou o porquê não convocou o Neymar e também disse que hoje pela manhã entrou em contato com o Neymar só para comunicá-lo. O Neymar, não que mereça tratamento diferenciado especial, mas ele é um jogador especial, está logicamente nos planos do Ancelotti para a Copa do Mundo e que ainda não era o momento. Ele teve este cuidado e teve também o cuidado de tornar pública a conversa. Eu tive o cuidado de ver os 2 jogos do Neymar, contra o CRB e contra o Vitória. Ele jogou pouco mais de 30 minutos o primeiro jogo e um pouco menos... bem. 26 o segundo. Um pouco menos minutos. de 30 o segundo. Já não foi tão bem. Já jogou bem o primeiro, deu passes, esteve mais ativo. Nesse segundo contra o Vitória, ele bateu uma falta bem. Sim. Mas ele não teve um bom desenvolvimento em campo. Isso é normal porque ele está voltando de uma lesão. Ele precisa readquirir condicionamento físico e principalmente confiança, né? Porque apesar de ser um jogador extra classe, ele precisa dessa confiança para jogar. E tomou uma trombada feia, você viu a cotó, velho? Tomou uma cotó pelando, que é um negócio daqueles modelo Brasil mesmo, que os caras chegam e pá, para sentir o drama. O Ancelotti é um cara tão experiente, um cara tão inteligente, um cara tão capacitado, que ele liga para o Neymar, na minha visão, e estabelece um parâmetro muito claro. Neymar, eu vou precisar de você, mas sou eu que comando. Entendeu? O vestiário tem um cara para comandar. Antes, os treinadores convocavam o Neymar para se proteger. Agora não. Agora tem quem comanda. É Dom Carlo. Ele está lá dentro do vestiário. A figura dele, quando o jogador olha para ele e fala, Jesus, é o Carlo Ancelotti. Olha aqui, puxa a folha corrida dele. Presença o homem também tem, né? Claro. E ele sabe lidar com o jogador, sabe lidar com o jogador brasileiro. Né? O Silas falou aqui ontem, no Equipe F, né? Ele falou assim, eu tive uma partida com o Carlo Ancelotti, e eram 2 italianos e o Silas. Ele falou... O Silas passou um período no Milan, curtinho, mas passou. Aí ele falou assim, nós somos os 3 brasileiros. O Carlo Ancelotti falou para o Silas. Ele gosta muito de jogador brasileiro. Somos 3 brasileiros. Eu vou pegar esse gancho para perguntar para o Pedro Ivo, fiquei curioso, não sei se o Pedro conseguiu tirar isso de alguma maneira, o Ancelotti anunciou ali a comissão técnica, mas aquela figura que a gente imaginava, de repente pode até acontecer, acho até que vai acontecer, de um ex-atleta que tenha sido dirigido por ele, ou tenha jogado com ele, estar ao seu lado durante essa caminhada. Alguma pista de que isso de fato vai acontecer, Pedro? Ô Plirra, a gente estava tentando entender isso nos últimos dias, quando a gente começou a esboçar, desenhar quem vem o filho, vem o cunhado, vem gente que já trabalha com ele, vem o Paul Clement, que ele chama de Paul Clement, né? E aí, na série dessas conversas, a gente perguntou, e o tal ex-jogador? E o que a gente ouviu de volta era uma ideia inicial, foi debatido lá em 2023, quando ele teve para negociar, chegou a ser conversado no início da retomada das negociações agora e parou. Parou porque quando o Juan e o Rodrigo Caetano vão a Madrid conversar com ele gosta muito do Juan, gosta também do Rodrigo Caetano e houve assim, gostei dessa estrutura, tenho o meu pessoal e não quero mais ninguém agora. Num segundo momento eu posso pensar, mas não é nada para agora, não é nada para esse ano, talvez ainda, e o que eu ouvi de gente que participou das conversas. Aí passou a ter muito lobby, aí era muita gente ligada aí, jogador que queria que pudesse estar. Sim, tem nomes, Plihal, você sabe que são muito ligados ao Ancelotti. O Kaká é muito ligado ao Ancelotti. O Serginho, do Milan, é muito ligado ao Ancelotti. Tem muita gente, tem muito brasileiro que já esteve próximo dele e tem muito carinho. Só que ele falou, por hora, nada. Por hora é o grupo que já estava na CBF com o grupo meu que está chegando. Não está vindo mais alguém que eu conheça, tenha relação. E ele comenta, vai ter muita gente falando, mas